estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material para a nossa aula. Nós vamos precisar do caderno ou das folhas para anotação, o lápis, a borracha, a caneta, o apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. Tudo certo? Material organizado? Então vamos para a nossa aula. Nós ainda vamos continuar com a aula sobre compreensão leitora. Lembram que na aula anterior nós vimos sobre isso? Então hoje também nós vamos trabalhar compreensão leitora, porque pequenos detalhes fazem toda a diferença. Vamos relembrar a aula anterior? Na aula anterior, nós vimos sobre as estratégias de leitura, assistimos também o vídeo da Mariane Biggio e fizemos atividades relacionadas ao vídeo. Lembram disso? E vimos também sobre os cartões resposta. A professora mostrou alguns para vocês e o que nós estamos utilizando na nossa aula, que é este vermelho. Tudo certo? E na aula de hoje, nós vamos ter que ficar de olho nas dicas do texto. Acompanhe com a professora. Nós vamos ter que prestar atenção no título, no tema, o vocabulário, os aspectos visuais e também o gênero textual. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Acompanhe a leitura na tela com a professora. As estratégias de pré-leitura. Qual a finalidade da leitura? Se ela é para informar, para divertir, solucionar um problema, passar tempo, entre outros. Quem escreveu o texto? Onde e quando o texto foi produzido? Que gênero está sendo lido? O que o título me sugere? O que já sei sobre o assunto? Estratégias durante a leitura. Dialogar mentalmente com o texto, pesquisar o significado de palavras que não conhece, reler trechos, destacar informações ou trechos que considerar importantes. Estratégias pós-leitura. Fazer resumos, anotar o que entendeu, pesquisar sobre assuntos pelos quais se interessou, contar o que aprendeu para outras pessoas. Então, estas estratégias, elas ajudam a gente na hora de compreender um texto. Então, antes de pegar um livro, veja o tema, veja que assunto que é, quem é o autor, se você já conhece ou não. Durante a leitura, se for preciso retomar algum trecho, retome, volte, comece de novo. Nas estratégias pós-leitura, faça um resumo daquilo que você leu, conte a história para outra pessoa. Isso ajuda a gente a memorizar, a entender melhor aquele texto e ajuda a compreensão total. Então, acompanhe agora com a professora a leitura do texto 1, A Criação segundo os Índios Macuxis. No início era assim, água e céu. Um dia, um menino caiu na água. O sol quente soltou a pele do menino.
A pele escorregou e formou a terra. Então a água dividiu o lugar com a terra, e o menino recebeu uma nova pele cor de fogo. No dia seguinte, o menino subiu numa árvore, provou de todos os frutos e jogou todas as sementes ao vento. Muitas caíram no chão e viraram bichos. Muitas sementes caíram na água e viraram peixes. Muitas sementes continuaram boiando no vento e viraram pássaros. No outro dia, o menino foi nadar, mergulhou fundo e encontrou um peixe ferido. O peixe explodiu e da explosão surgiu uma menina. O menino deu a mão para a menina e foram andando, e o menino e a menina foram conhecer os 4 cantos da terra. Tudo certo? Agora observem a leitura do segundo texto, o texto 2. A criação segundo os negros nagôs. Olorum. Só existia Olorum. No início, só existia Olorum. Tudo mais surgiu depois. Olorum é o Senhor de todos os seres. Certa vez, conversando com Oxalá, Olorum pediu: vá preparar o mundo, e ele foi. Mas Oxalá vivia sozinho e resolveu casar com Ododua. Deste casamento nasceram Aganju, a terra firme, e Iemanjá, dona das águas. De Iemanjá, muito tempo depois, nasceram os orixás. Os orixás são os protetores do mundo. Prestaram atenção nos 2 textos? Agora nós vamos trabalhar os textos que a gente leu. Vamos à questão número 1. Façam a leitura com a professora. Comparando-se essas 2 versões da criação do mundo, podemos constatar que a diferença entre elas consiste na relação entre o Criador e a criação. A origem do princípio religioso da criação do mundo é a mesma nas 2 versões. As divindades em cada uma delas têm diferentes graus de importância. As diferenças são apenas de nomes em decorrência da diversidade das línguas originárias. Então, relembrem o texto, pensem direitinho para marcar a alternativa correta. Tudo certo? Marcaram? Vamos conferir qual é a alternativa correta? É a letra A. A diferença entre elas consiste na relação entre o Criador e a criação, porque no texto 1 está falando do menino e da menina e no texto 2 está falando de Olorum. Então, por que não é a alternativa B?
A alternativa B. A origem do princípio religioso da criação do mundo é a mesma nas duas versões. Em nenhum momento, nenhum dos dois textos falou sobre o princípio religioso, certo? A letra C. As divindades em cada uma delas têm diferentes graus de importância. Também eles não destacaram o grau de importância das divindades em nenhum dos textos, certo? E a letra D. As diferenças são apenas de nomes em decorrência da diversidade das línguas originárias. Também não foi falado nada sobre o texto do menino e da menina e também no texto do Olorum. Não foi falado das divindades. Então, nós temos sempre que ler com atenção. Então, marquem agora no gabarito de vocês. Questão 1, alternativa A. Questão 2 agora. Prestem atenção. Qual a finalidade dos dois textos? A. Explicar o que aconteceu com o menino. B. Explicar quem é Iemanjá. C. Explicar a criação do mundo. D. Explicar como surgiram os passarinhos. Então, relembrem o texto e marquem a alternativa correta. Vamos conferir então qual é a finalidade desse texto dos dois? Explicar a criação do mundo. Vamos ver agora por que as outras não estão corretas. Letra A. Explicar o que aconteceu com o menino. No texto 1, ele está explicando o que aconteceu? Ele está explicando as ações do menino e depois como surgiu a menina, certo? Letra B. Explicar quem é Iemanjá. Iemanjá aparece no texto 2, mas ele não está explicando sobre quem é Iemanjá. A letra D. Explicar como surgiram os passarinhos. A letra D, no texto 1, ele fala como surgiu os passarinhos, certo? Da semente que o menino jogou. Então, também não é aqui, porque a finalidade dos dois é falar sobre a criação do mundo. Então, marquem no gabarito de vocês agora, questão 2, alternativa C. Questão 3. Agora eu preciso que vocês façam a leitura do trecho que está ali ao lado para poder responder. Este trecho explica o quê? A letra A, a criação das sementes. Letra B, a criação dos animais. Letra C, as brincadeiras do menino. Letra D, a criação dos frutos. Então, façam a leitura deste trecho e marquem a alternativa correta.
Então agora nós vamos fazer a releitura deste trecho para verificar a resposta. Acompanhe com a professora. No dia seguinte, o menino subiu numa árvore, provou de todos os frutos e jogou todas as sementes ao vento. Muitas sementes caíram no chão e viraram bichos. Muitas sementes caíram na água e viraram peixes. Muitas sementes continuaram boiando no vento e viraram pássaros. Então, qual é a alternativa que está explicando este trecho do texto? O que ele está explicando? Letra A, a criação das sementes. Letra B, a criação dos animais. Letra C, as brincadeiras do menino. Letra D, a criação dos frutos. Vamos conferir? É a letra B. Ele está falando como surgiu os animais, a criação dos animais por meio das sementes, certo? Então, a letra A, a criação das sementes. Em nenhum momento ali ele fala da criação das sementes. A letra C, as brincadeiras do menino. Ele também não focou nas brincadeiras dele. Letra D, a criação dos frutos. Ele não fala da criação dos frutos. Ele fala que o menino subiu numa árvore e comeu todos os frutos, certo? Então agora marquem no gabarito de vocês a questão 3, alternativa B. Questão 4. Olhem agora este trecho. No outro dia, o menino foi nadar, mergulhou fundo e encontrou um peixe ferido. O peixe explodiu. Com a explosão do peixe surgiu. Letra A, a terra. Letra B, as florestas. Letra C, os peixes maiores. E letra D, a menina. Então, lembrem do texto e marquem qual é a alternativa que explica o que surgiu com a explosão do peixe.
Vamos conferir? Com a explosão do peixe, o que surgiu? Lembraram? Conseguiram resgatar lá do texto que a gente leu? Foi a menina. Então, com a explosão do peixe, não surgiu na letra A, a terra, não surgiu as florestas que está na letra B e também não surgiu os peixes maiores, porque em nenhum momento ele falou como surgiu a terra ou os peixes maiores. Então, a alternativa correta é a letra D. Marquem no gabarito de vocês, questão 4, alternativa D. Agora a questão 5. Observem com a professora. De acordo com o texto 1 e com o que sabemos sobre a criação do mundo, podemos deduzir que o menino e a menina são: letra A, Iara e Tupã, B, o Sol e a Lua, C, Adão e Eva, D, Iemanjá e Oxalá. Então, pensem e respondam certinho. Vamos conferir então qual é a alternativa correta? É a letra C. Então, marquem no gabarito de vocês, questão 5, alternativa C. Agora, vamos para a questão 6. Na questão 6, leiam com a professora. Mas Oxalá vivia sozinho e resolveu casar com Odudua. Deste casamento nasceram Aganju, a terra firme, e Iemanjá, a dona das águas. De Iemanjá, muito tempo depois, nasceram os orixás. Os orixás são os protetores do mundo. De acordo com este trecho, quem representa a terra firme e quem é a dona das águas? Letra A, Oxalá e Odudua. Letra B, os orixás e Olorum. Letra C, Aganju e Iemanjá. Letra D, Aganju e Olorum. Então, façam a leitura novamente e marquem a alternativa.
Vamos conferir então qual é a resposta correta? É a alternativa C. Vamos ver no texto onde está a resposta? Mas Oxalá vivia sozinho e resolveu casar com o Odudua. Deste casamento nasceram Aganju, a terra firme, e Iemanjá, a dona das águas. Então, neste trecho aqui, ele já fala que nasceu Aganju e Iemanjá. Não é Oxalá e Odudua, por quê? Porque Oxalá casou-se com Odudua. Não são os orixás e o Olorum, porque os orixás nasceram depois, certo? E Aganju e Olorum? Não é, porque Aganju é filha de Oxalá e de Odudua. E Olorum era o senhor de todos os seres. Lembram disso no texto? Então, marquem agora questão 6, alternativa C no gabarito de vocês. Vamos agora à leitura do texto 3 para respondermos a questão 7. Acompanhem com a professora. As Amazônias. Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim, água e céu. É mata que não tem mais fim, mata contínua, com árvores muito altas, cortadas pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Então, agora vocês vão fazer a leitura das alternativas, vão reler o texto novamente e vão dizer do que ele está tratando, ok? Tudo certo? Vamos conferir então qual é a alternativa correta. O texto trata das características da região amazônica. Então, aqui no texto nós estamos falando que as florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre metade do território brasileiro, certo?
Não é a letra B, por quê? Da importância econômica do rio Amazonas, a gente não percebeu no texto aqui características que falam da importância do rio, da importância econômica do rio Amazonas. Letra C, de um roteiro turístico da região do Amazonas. Ele também não está falando de um roteiro turístico para a gente passear e conhecer. Letra D, do levantamento da vegetação amazônica. Ele fala que é a maior floresta, mas ele não faz um levantamento, certo? Então, marquem no gabarito de vocês, questão 7, alternativa A. Agora vamos para a questão 8. Na questão 8, observem o texto 3, que nós fizemos a leitura. A frase que contém uma opinião é... Então, vocês vão fazer a leitura do texto novamente e vão marcar a frase em que o autor do texto ali, ele dá a opinião dele. Marcaram? Vamos conferir então? A alternativa correta é a letra B. Não cansa de admirar as belezas da maior floresta. As outras não são por quê? A letra A cobre mais da metade do território brasileiro. Esta não é uma opinião porque é um fato, está aqui no texto. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. A letra C, maior floresta tropical do mundo. Também está aqui no texto, ele é um fato, é a maior floresta tropical do mundo. A letra D, mata contínua cortada pelo Amazonas. Também é um fato e está no texto. Cortada pelo Amazonas, uma mata contínua cortada pelo Amazonas. Então é um fato que também está ali no texto. O que é a opinião? É este trecho aqui. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. Por que é uma opinião? Porque ele acha bela aquela paisagem. Mas pode ser que outra pessoa não ache, que ache cansativo. Por isso é uma opinião, certo? Então marquem agora no gabarito de vocês, questão 8, alternativa B. Vamos agora para a questão 9. Na questão 9, vocês vão observar de novo o texto As Amazônias e a criação segundo os índios macuxis. E vão responder para a professora. A informação semelhante nos dois textos é, letra A, no início do mundo só existia a Amazônia. Letra B,
A Amazônia foi criada pelo menino que caiu na água. Letra C. Existem muitos rios no mundo. Letra D. No início do mundo era água e céu. Então, façam a leitura dos dois textos e vejam qual é a semelhança entre eles. Vamos conferir então? A alternativa correta é a letra D. No início do mundo era água e céu. Olhem no texto das Amazônias. No início era assim, água e céu. A criação do mundo. No início era assim, água e céu. Então, nesta alternativa, nós já podemos descartar as outras alternativas, porque não fala que no início só existia a Amazônia, e não fala também que a Amazônia foi criada pelo menino. A letra C também, ela não fala que existem muitos rios, eles não estão falando dos rios, certo? Então agora na questão 9, marquem a questão, no gabarito de vocês, a questão 9, alternativa D. Vamos para a questão 10. Na questão 10, vocês vão reler o texto novamente e prestar atenção na expressão água que não acaba mais. O que ela revela? Então, prestem atenção ali no texto e nas alternativas para poder responder.
Vamos conferir então, ver qual é a alternativa correta? No texto, o uso da expressão água que não acaba mais revela. Revela a admiração pelo tamanho do rio. Não é a letra B, porque não está falando da ambição ou da riqueza da região. A letra C também não trata da violência. A letra D, surpresa pela localização do rio. Então, nós já podemos descartar esta porque ele está admirado pelo tamanho do rio, certo? Vamos conferir agora o nosso gabarito? Marquem lá a questão 10, alternativa A. Tudo certo? Agora, observem o gabarito. Muito bem. Por hoje é só. Cuidem-se e até a próxima.